Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria, estamos começando mais um programa de hoje, Pergunte e Responderemos. É fácil de entender o que é esse programa, né? Você pergunta e nós respondemos. Mas, claro, respondemos sempre baseado naquilo que ensina o Sagrado Magistério da Igreja, ok? Aquilo que o Magistério da Igreja, interpretando a Bíblia e interpretando a tradição, nos ensina, e principalmente é aquilo que o Magistério coloca no Catecismo da Igreja Católica. Aqui está a Bíblia da nossa fé, aquilo que nós acreditamos, né? Quando o Papa João Paulo II aprovou o Catecismo em 1992, ele disse, aqui está aquilo que a Igreja acredita, ok? Muito bem, é baseado nisso que a gente faz esse programa, ok? Quero convidar você a rezar comigo uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos dê, né, que interceda por nós nessa hora, para que a gente possa responder essas perguntas todas de maneira assim, bem clara e segundo aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui no nosso estúdio. Pode ficar à vontade, podem sentar. Vocês de casa que estão nos acompanhando, também uma alegria, né? Eu quero começar o nosso programa dizendo o seguinte, a nossa televisão está completando esse ano 30 anos. Não é brincadeira, né? Sem comerciais, sem propaganda, só com a doação. E olha, eu me lembro quando a televisão começou, porque eu já fazia programa na rádio, né? A rádio já tem 40 anos, por aí, né? Eu me lembro que eu fazia um programa na rádio lá em 1980 e pouco, não havia televisão ainda, e aqui a Canção Nova era bem pequena, tinha só um prédiozinho que funcionava a rádio, quase mais nada. Um dia eu estava saindo da rádio, fazia um programa à noite, por volta aí de 8 até as 10 da noite, um programa atendendo dúvidas por telefone na rádio, e daqui a pouco eu ia indo embora no escuro, eu vi uma pessoa aqui na rua, né, na rua de terra ainda, que eu olho era o Padre Jonas. Isso há 35 anos atrás, 34 anos atrás. O padre deu sinal com a mão assim, eu parei o carro, abri a janela e o padre disse, Felipe, tem uma coisa para te falar. Eu digo, o que é, padre? Vou começar a televisão. O senhor me pediu para começar a televisão e eu vou começar, e eu me lembro direitinho que ele me disse assim, só que eu não quero dar um passo atrás, eu só quero dar passo. Olha, gente, que profecia. Eu me lembro disso, essa cena ficou fotografada na minha cabeça. No fundo, eu achei o seguinte, esse padre está meio louco. Fazer uma televisão há 35 anos atrás. Mas como eu conheço a fé dele, conhecia a fé dele, disse, padre, o que eu posso dizer para o senhor é que eu vou atrás do senhor. Assim como eu fui na rádio. O senhor começou a rádio, eu fui atrás. Estou aí com o senhor desde que a rádio começou. Acho que em 1984. E com a televisão eu vou atrás. E olha, estou aqui na televisão há 30 anos. Comecei fazendo um programa como esse, trocando ideia. Era eu e a Dircilene, né? Pergunta e resposta, nós dois respondíamos na televisão. Depois o padre pediu para eu fazer um programa sobre o catecismo da igreja, né? E eu fiz uns 300 programas sobre o catecismo da igreja, explicando o catecismo. Até ficavam gravados naquelas fitas grandonas, assim, VHS. O pessoal mais velho lembra disso, né? Que coisa, né? Acho que deve ter isso guardado aí na Canção Nova. E aí depois vieram outros programas, comecei o Escola da Fé, que já tem, acho que uns 25 anos mais ou menos. Depois esse aqui, o Trocando Ideias, que deve ter aí uns 6, 7 anos. E também comecei a participar no Trocando Ideias, que tem também mais de 20 anos. Quer dizer, eu estou inserido na televisão faz 30 anos. Olha, graças a Deus, sabe? E a televisão me projetou nesse Brasil. Né? Por causa dessa televisão, eu cheguei até o Japão, Estados Unidos, Portugal, né? Porque a televisão chega em todos esses lugares. Está aí, estamos fazendo 30 anos, parabéns a
TV Canção Nova, e louvado seja Deus por essa maravilha, né, que é a TV Canção Nova. Muito bem, quero mostrar a vocês essa edição aqui do Passatempo Canção Nova, para estimular o raciocínio e crescer na fé. Você está vendo, né? Palavras cruzadas também, aquele caça-palavras, né? Mas tudo baseado no Evangelho de São Lucas. Você se diverte e você aprende o Evangelho de São Lucas. Olha, já está aqui na 3ª edição. Você pode adquirir aqui pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova, o Davi, pelo telefone também, 1231 86 2600. Muito bem, vamos às perguntas que nós já temos aqui na nossa mão, tá? Vamos ver. Eu tenho aqui a pergunta da Luciana Lima. Eu quero explicar que eu respondo as perguntas assim de maneira um pouco rápida, porque são muitas perguntas. Olha, tem pergunta na fila aí que não acaba mais. E procuro indicar um livro que esteja relacionado com o assunto. Se a pessoa quiser aprofundar, ela aprofunda, ok? Bom, a Luciana Lima pergunta o seguinte: por que a Igreja Católica não batiza por imersão? Né? Batiza por efusão. Efusão é derramamento de água. É interessante, é um documento do 1º século chamado Didaquê. Didaquê era chamado o Catecismo dos 12 Apóstolos. Foi o primeiro catecismo do 1º século. E ali a Didaquê fala, pode batizar por imersão, mas se não tiver bastante água, pode batizar por derramamento de água. É do 1º século. O catecismo feito pelos apóstolos. Então, é por isso que a igreja, né, no começo batizava por imersão também. As igrejas antigas, do 1º, 2º, 3º século, tinha aquela espécie daquela piscininha que as pessoas entravam ali e saíam do outro lado. Mas também por efusão. A igreja não faz nada, ela não tira nada da cabeça dela. Sempre vem da tradição, dos apóstolos. Né? Por que batiza criança? Porque está lá, nos documentos de Santo Agostinho, de Santo Inácio de Loyola, de Santo Inácio de Antioquia, documento do 1º e 2º século. A igreja deve batizar as crianças, os recém-nascidos, ok? É interessante a gente conhecer isso. Eu quero até mostrar um livro que está aqui, ó, por acaso me lembrei. Este livro aqui, deixa eu ver, o Sagrado Magistério. Este livro, né, e também esse aqui, a Sagrada Tradição da Igreja, eu mostro essas coisas. Aliás, quando eu comecei a Escola da Fé, foram os 3 livros que eu escrevi para a Escola da Fé: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Por quê? Aqui nós temos as colunas em que a igreja se apoia. A igreja tem a Bíblia, tem a tradição, que é a Bíblia que não foi escrita, mas que tem o mesmo peso da Bíblia. O credo, por exemplo, você não encontra o credo na Bíblia, está na tradição. Você não encontra que os sacramentos são 7 na Bíblia, vem da tradição. E muitas coisas. Né? E o magistério da igreja, que o Cristo instituiu, o Papa e os bispos, eles interpretam a Bíblia e a tradição. E nos ensinam. O catecismo da igreja é o resultado disso. Muito bem. Para entender mais ainda essas coisas de batismo e tal, eu aconselho esse livro, para entender os 7 sacramentos. Aqui, nesse livro, você tem tudo sobre os 7 sacramentos, aquilo que é essencial. Né? Batismo, crisma, confissão, eucaristia, ordem, unção nos enfermos, matrimônio, etc. Então, aí que eu falo, você mostrou no livro, quem quiser aprofundar. Ó, a segunda pergunta está ligada a isso também. Henrique Diório: eu trabalho em um hospital que acompanha fetos com malformações graves, onde o risco de óbito fetal durante o trabalho de parto é muito alto. A criança morreu durante o parto. Existe a necessidade ou possibilidade de batismo destes fetos? Mesmo antes de nascer, é necessário ou possível? Veja que coisa interessante. Está bem claro nesse livro aqui. Os sacramentos só podem ser aplicados a uma pessoa viva. Não pode ser aplicado a um feto na barriga da mãe, porque não nasceu ainda. E não pode ser aplicado se a criança já morreu. Então, tem que ser sacramento só para a pessoa, os 7 sacramentos. Não se pode dar unção dos enfermos para um doente que já morreu. Em caso de dúvida, o que a igreja ensina? Ministre os sacramentos sob condições. O que é sob condições? Por exemplo, um feto nasceu, não sabe se está vivo ou se não está vivo. A dúvida, pode estar vivo. Batiza sob condições. Pega a água, derrama na cabecinha dele. Se você estiver vivo,
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mesma coisa a unção dos enfermos. Se a pessoa não sabe, está com morte cerebral, coração está batendo, não sabe se está vivo, pode dar unção sob condições. Se você estiver vivo, então o importante é isso, não pode ministrar sacramento para quem já morreu. E no caso do feto, ele tem que ter nascido primeiro para depois ser batizado. Não pode batizar o feto na barriga da mãe, não pode. Gilziane Santana, das pessoas que saíram do Egito, quantas delas entraram na terra prometida? Olha, ninguém sabe exatamente. Alguns historiadores falam de 1 milhão de judeus que podem ter saído da terra prometida, do Egito para a terra prometida. Outros especialistas acham que é muita coisa, não chega nisso. Talvez aí no máximo aí uns 100 mil. É um número muito difícil de se saber. Nós sabemos que os judeus ficaram 400 anos no Egito. E ali cresceram muito, né? Mas eu acho que essa cifra não chega aí a 1 milhão de jeito nenhum. Não sabemos, né? É um dado que não ficou gravado na história, então não temos na certeza, é melhor não querer arriscar um número, tá? Muito bem. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. Sou separado e gostaria de ter meu casamento anulado, pois minha ex-mulher não professa a mesma fé que eu. Como posso proceder? Veja, a igreja não anula casamento. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro. Se um casamento foi válido, ninguém pode anular, nem o Papa. O que a igreja faz é dizer assim, esse casamento não aconteceu, ele não valeu. Então aí o tribunal da igreja emite uma declaração de nulidade. Depois de um processo, são 3 juízes que analisam e que votam, dão a sentença, né? Então, agora, quais são as causas? Tem muitas causas. O Código de Direito Canônico traz pelo menos 19 causas em que um tribunal pode declarar um casamento nulo. A causa mais forte, sabe qual é? É a chamada falta de consentimento. Porque o casamento é baseado naquele sim que o casal diz um para o outro. O padre pergunta, vocês querem se casar? Sim. É de livre, espontânea vontade? Sim. Não estão enganados? Não tem mentira no relacionamento de vocês? Não tem chantagem? Não tem ameaça? Não tem medo? Vocês querem casar porque se amam só por causa disso? Ela é feia, mas eu gosto dela. Ele é pobre, mas eu gosto, eu quero. Você quer mesmo? Então... Então, o consentimento está dado, entendeu? Muitas vezes falta o consentimento. Porque, por exemplo, se a pessoa não tem juízo perfeito, ela não pode dar um consentimento pleno. Se ela não conhece o noivo direito, a noiva direito, ou se está ameaçada de uma chantagem, ou você casa, ou morre, opa, não vale. Não vale o casamento. É isso que o tribunal da igreja analisa. E eu tenho outros motivos que o código... Olha, neste livro aqui, Família Santuário da Vida, o último capítulo desse livro é inteirinho sobre isso. Eu vou mostrar rapidamente aqui. E aqui está detalhado, né, os artigos do Código de Direito Canônico que explicam quando que um tribunal pode, por exemplo, aqui, por exemplo, está a relação das 19 razões que podem levar o tribunal a declarar nulidade. Tá? Então, é preciso... Quem tem interesse, o título é esse, nulidade de casamento. Quem tem interesse é estudar um pouco dessas coisas. Agora, em caso de dúvida, faz o seguinte, vai ao tribunal da igreja na sua diocese ou arquidiocese e tira as dúvidas lá, entendeu? A pessoa, como é que faz o processo? Ela tem que entrar com uma petição. A petição o que é? A pessoa faz um requerimento, olha, eu queria que o tribunal analisasse a minha situação, que eu acho que o nosso casamento não foi válido por isso. Aí pode citar testemunhas, pode citar fatos, entendeu? O tribunal orienta como deve ser feita essa petição. O libelo, né, que se chama. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada, nós respeitamos. O que devo fazer para orientar meu filho adolescente quanto ao pecado da masturbação? Ele é pouco aberto às coisas de Deus. Que caminho seguir para fazer entender a graça da castidade? Bom, primeiro de tudo, você precisa conversar com o jovem, né, e mostrar o seguinte para ele, o sexo tem um sentido.
no plano de Deus. Qual é o sentido do sexo? União do marido com a mulher, com duas finalidades, unitiva e procriativa. A união do casal, sabe? E procriativa, é do sexo que nascem os filhos. Então, a masturbação é um uso do sexo fora do lugar. Por quê? Porque é um uso apenas egoísta. Não tem aspecto unitivo e não tem aspecto procriativo. Então, é um uso do sexo fora do lugar. Por isso que é pecado, por isso que ofende a Deus. E o catecismo da igreja fala, é pecado. Ok? Só você ver aqui. Né? Então, conversando com jovens, mostrando, né, a lei de Deus, não pecar contra a castidade. O que é não pecar contra a castidade? Todo o uso do sexo que for fora do casamento está fora do plano de Deus. Então, masturbação, prostituição, bestialidade, né? Sexo com animais, né? Sei lá, né? Tudo que é tipo de homossexualidade, tudo que é tipo de sexo fora do casamento está fora do plano de Deus. É o que o catecismo da igreja ensina, ok? Gostaria de mostrar um livro, esse livro aqui, Jovem, Levanta-te. Nesse livro aqui tem um capítulo sobre masturbação, sobre homossexualidade, sobre uma série de coisas que é a vida do jovem, né? Esse livro aqui está ligado com aquele encontro que o padre Jonas desenvolveu quando eu era muito jovem, em 1974. Eu tinha 22 anos de idade. O padre Jonas desenvolveu um encontro chamado Maranatá, para a conversão de jovens. Este livro é o desenvolvimento das palestras que eram dadas naquele encontro. O jovem e a família, o jovem e o namoro, o jovem e a droga, o jovem e o relacionamento com seus pais. Jovem, levanta-te, ok? Está aí, esse assunto está tratado nesse livro. André Luiz, a igreja anglicana está em comunhão com Roma? Não, não está. Existe algum problema ao participar de suas celebrações, mesmo sendo católico? Existe. Deixa eu explicar. O que é a igreja anglicana? A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra que se separou da igreja católica em 1534, quando o rei Henrique VIII rompeu com o Papa e se intitulou chefe da igreja na Inglaterra. Por que aconteceu isso? Porque o rei Henrique VIII, que era católico, dizem que até ele era fervoroso, diz que até escreveu um livro sobre os sacramentos, só que aconteceu o seguinte, o bandido se namorou de uma donzela no palácio, que não era a mulher dele. A mulher era Catarina de Aragão, que era a prima dele. E quando ele foi se casar com Catarina de Aragão, ele perguntou para o Papa se não tinha nenhum problema, porque Catarina era espanhola e ele inglês, mas eram primos. E o Papa disse, não, é válido o seu casamento. Só que o Henrique VIII se namorou de uma outra moça no palácio, chamada Ana Bolena, né? E aí ele queria que o Papa declarasse nulo o casamento dele com Catarina de Aragão, para ele poder casar com Ana Bolena. O Papa disse, não, seu casamento foi válido. Aí ele ficou muito furioso, o que ele fez? Rompeu com o Papa e se reuniu o parlamento inglês e se intitulou chefe da igreja na Inglaterra. Aí surgiu então a igreja anglicana. Claro, rompeu com a igreja católica. Até hoje é assim. Por isso que a rainha da Inglaterra é a chefe da igreja anglicana. Tem coisas muito parecidas com a igreja católica. Você entra numa igreja, um templo, igreja anglicana, parece a igreja católica. Eles têm padre, têm bispos, né? Parece a igreja católica, mas não estão em comunhão com a igreja. Os sacramentos ministrados na igreja anglicana não valem. Por quê? Porque a filha de Henrique VIII, a rainha Elizabeth, eliminou todos os bispos, né, e nomeou outros. Então, quebrou a chamada sucessão apostólica que vem dos apóstolos. Então, perdeu o poder sagrado. Então, a igreja entende, a igreja católica entende que os sacramentos ministrados pela igreja anglicana não têm validade. Então, a pessoa pergunta aqui se pode participar. Não pode, ok? Tem missa, tem tudo, mas a igreja não considera válido. Diferente da igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, aquela que separou da igreja em 1054, a igreja lá da Grécia, do Oriente, ela não perdeu a sucessão apostólica. Por isso que a igreja ortodoxa tem a validade sacramental, embora nós não podemos participar. Por quê? Porque também está rompida com a igreja católica.
Os patriarcas ortodoxos não estão sujeitos à jurisdição do Papa. Entende? Eu escrevi um livro que as pessoas podem entender essas coisas e muitas outras coisas, chamado A Minha Igreja. Eu acho que ele não está aqui, mas depois, se eu pegar no intervalo, esse livro, A Minha Igreja, aquilo que Jesus falou para Pedro, né? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. O que pode na Igreja Católica, o que não pode, o que é a Igreja Católica, Igreja una, santa, católica, apostólica. Quem quiser conhecer a Igreja por dentro, profundamente, leia esse livro, A Minha Igreja, ok? Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Gostaria de um breve conceito sobre o dom de línguas. Como sabemos se a oração foi inspirada pelo Espírito Santo? Olha, gente, saber se cada pessoa está orando em língua inspirada pelo Espírito Santo é uma coisa difícil. Mas se a pessoa está em oração, né? Adoração a Deus, a oração de línguas é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, porque é bíblica, está na Bíblia. Basta pegar ali a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, São Paulo explica com detalhes. No livro, deixa eu ver se está aqui, Descerá sobre vós o Espírito Santo, está aqui. Este livro, eu participo da Renovação Carismática Católica desde 1974, comecei com o Padre Jonas, estamos até hoje. Esse livro, né, que o padre Marcelo Rossi, inclusive, fez a apresentação dele, esse livro eu explico aqui o que é o dom de línguas, como os outros dons, o dom da cura, o dom das profecias, o dom da palavra de ciência, sabedoria, né? O que é o batismo no Espírito Santo. Mas a gente pergunta essas coisas. Então, esse livro eu escrevi exatamente para explicar essas coisas. Descerá sobre vós o Espírito Santo. E olha, é a coisa mais maravilhosa que eu vi nos meus últimos 40 anos na igreja, o ser batizado no Espírito Santo. A pessoa ser realmente assim, envolvida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo. A pessoa passa a ter gosto de ler a palavra de Deus, a pessoa passa a ter gosto de assistir à missa, participar da missa, comungar, confessar, pregar. É o fogo do Espírito Santo. Né? Por isso que eu coloquei, descerá sobre vós, e Jesus falou, descerá sobre vós o Espírito Santo. Né? Graças a Deus. Né? A Canção Nova é fruto disso. As mais de 500 comunidades que existem no Brasil hoje de vida, de aliança, Shalom, né? Obra de Maria, nossa, Pantocrator, são todas fruto da renovação carismática católica, fruto do batismo no Espírito Santo. É uma verdade, uma realidade. O Papa Francisco esse dia falou disso, é uma bênção para a igreja, o Papa falou. Ele disse que ele não gostava da renovação na Argentina, ele achava, esse povo parece que fez da igreja como é que ele fala? Um samba, mas depois o Papa disse, quando eu vi os frutos, é uma bênção para a igreja, uma grande bênção. O Papa Francisco falou isso. Isso elimina qualquer restrição, né, contra a renovação carismática católica. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Às vezes as perguntas são um pouco delicadas, a pessoa não quer se identificar. Não tem problema, é só você avisar que a gente não identifica. Uma cristã católica pode se submeter à laqueadura? É a ligação das trompas, né? Ela comete pecado se fizer isso? Qual a situação daquelas que já fizeram o procedimento e hoje atuam ativamente na igreja? Olha, gente, primeira coisa, se é pecado ou não é pecado, se é pecado, todo pecado tem perdão. O catecismo da igreja, uma das coisas mais bonitas que eu acho no catecismo da igreja, quando ele fala da confissão, né? Parágrafo 982, eu até guardei isso, né? 982, o catecismo, eu gosto de ler isso daqui, ele fala assim, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Por quê? Porque Cristo derramou o sangue dele para perdoar o nosso pecado. Não tem o que a absolvição do sacerdote não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida. Aí diz assim, não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Pronto, se a pessoa estiver arrependida. Então, sabe, muita gente, a igreja não quer que faça laqueadura. Eu vou ler aqui, por exemplo, tem um parágrafo aqui no catecismo, tá? 2399. Esse parágrafo, ele fala que não pode fazer.
Não pode fazer nenhuma esterilização. Ou seja, nem o homem fazer vasectomia e nem a mulher fazer laqueadura. Está aqui, ó, 2399, deixa eu ler, porque essas coisas são muito sérias, né? Eu gosto de dar a fonte, porque é a palavra da igreja. Então, 2399 diz assim, olha, está aqui. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Então, o catecismo chama de meios inadmissíveis. Aí tem, entre parênteses, a esterilização direta, que é laqueadura e vasectomia. Ou a contracepção, ok? Impedir a fecundação por meios artificiais. Bom, mas quem fez? Quem fez? Às vezes fez num momento, sabe, de desespero. Sabe, gente, o pecado tem duas características, objetiva e subjetiva. O que é objetivo? Matar é pecado? É pecado. Mas, peraí, é diferente da maneira que você mata. Uma coisa é você matar uma coisa premeditando, eu vou comprar uma arma, vou lá, vou matar aquele sujeito. Outra coisa é no momento de briga, de repente matou. É diferente. A culpa pode ser menor. No pecado, existem atenuantes, diminui, e as agravantes. Então, por exemplo, roubar, não roubar é pecado. Mas espera aí, você roubou uma canetinha dessa aqui, que custa, sei, R$2, ou você roubou 100 mil reais? Corrupção. Entendeu? Então, o pecado, e outra coisa, depende também da condição da pessoa. Por exemplo, o catecismo fala assim, masturbação é pecado? É pecado. Mas o catecismo fala, depende da situação psicológica de um jovem. Um jovem num estado de compulsão, num estado de... Né? E, de repente, para ele não seja um pecado grave. Se já se tornou um vício, por exemplo. Então, o pecado é algo que só Deus pode medir a gravidade dele. O catecismo traz a doutrina, é o lado doutrinário, mas tem um lado pastoral. Então, por que às vezes, um casal, às vezes, faz vasectomia, faz laqueadura, não? Porque, às vezes, é um momento de desespero, de angústia, de doença, filho doente, não pode nascer mais filho, tal, aí corta de uma vez. Deus entende que foi um momento de desespero. Tudo bem, chega num sacerdote, se confessa, pede perdão para Deus e toca a vida para frente. Não fica aí remoendo remorso, não, certo? Muito bem, dona Renata já levantou aí a plaquinha do intervalo, a famosa Renata, que vocês conhecem aí pela televisão, agora é produtora aqui do nosso programa. Vamos para o intervalo, é bem rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa Pergunte e Responderemos, ok? Eu quero aqui, antes de voltar às perguntas que vão aparecer aqui no nosso plasma, perguntas que chegaram por e-mail. O primeiro bloco são as perguntas que chegaram pelo Facebook, pelo telefone e outros meios. Muito bem, eu quero falar aqui do cartão de crédito mensal. Você pode contribuir com a Canção Nova pelo cartão de crédito mensal. O que é isso? Vou ler aqui para você. Né? Agora a Canção Nova tem uma nova opção para doação do sócio, o cartão de crédito mensal. Ao invés de receber seu boleto bancário em casa, para fazer a sua contribuição, sua doação será vinculada a um cartão de crédito e o valor cobrado em sua fatura mensal, como um cartão de crédito comum. Tá? Muito bem. Assim como acontece no sistema de assinatura de cartão de crédito. Okay. Como é que você pode ter orientação? Veja aí. Acesse clube.cancionova.com. Então, no site clube.cancionova.com, ou você pode telefonar. Se você tem dificuldade, telefona 12 31 86 26 00. Okay? E aí você sabe como é que você pode contribuir pelo cartão de crédito. Gente, hoje eu pago todas as minhas contas, sabe, pelo celular, pelo cartão de crédito. A gente quase não usa mais dinheiro. E bom que você não precisa ir em banco, não precisa gastar tempo de... Entendeu? Da sua casa você faz o seu depósito, o Canção Nova não fica sem receber, você não fica sem pagar, você fica um sócio contribuinte assíduo. Sabe qual é o problema que a Canção Nova mais enfrenta? Que dificuldade? Muita gente que começa a contribuir, aí para. O sócio inativo. E sabe o que acontece? A dívida da Canção Nova não para. O salário do funcionário não diminui. A folha, entende?
Então, a fidelidade no pagamento. E olha, gente, para nós que somos católicos, Jesus diz: aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. Gente, o muito de Deus, você imagina o que é esse muito de Deus, né? Muito bem. Quero dizer o nome de vocês que estão aqui no programa. O nome não, a cidade de vocês. Patrocínio, Minas Gerais. Quem que é? Levanta. Isso, bem-vindos. Guarujá, São Paulo. Terra bonita, cheia de praias. Americana, São Paulo, cidade promissora. Fátima do Sul, Mato Grosso, não conheço, mas deve ser bonita. E Panorama, São Paulo. Então, aqui a Mara Paz, que está acompanhando pelo Instagram. Interessante, você pode acompanhar o programa pelo Instagram, né? Até quero dizer aqui também, outros meios de você acompanhar ou você mandar sua pergunta para nós. O programa tem aqui o seu e-mail, pergunte e responderemos, @cancionnova.com. Tem aí o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final. Inclusive, algumas dessas respostas de perguntas são colocadas aí no Facebook, tá? Tem o Instagram, @pergunte e responderemos, né? E então, você pode participar. E depois tem também no Canção Nova Play, você pode assistir o programa inteiro, né? Então, tem muitas maneiras de você participar e assistir. Muito bem, vamos aqui às perguntas que chegaram aí por e-mail. Vitor Oliveira. Não, Edgar Leandro. Essa? Edgar Leandro. Na situação em que um homem separado conhece uma mulher viúva e os dois desejam ficar juntos, o padre pode dar uma bênção na sacristia? Não pode. O Papa João Paulo II, lá no documento dele, Familiares Consórcios, sobre a família, de 1981, 82, João Paulo disse: a pessoa é separada, ou seja, divorciou, tem que ser esse separado se foi casado na igreja. Se não foi casado na igreja, é diferente. Mas se ele recebeu o matrimônio e separou, para ele casar com a viúva que ele está falando, ele tem que primeiro ter a declaração de nulidade do primeiro casamento. Essa é a norma. Entende? E o Papa João Paulo II deixa bem claro: o padre não pode dar uma bênção, assim, numa segunda união fora da igreja. João Paulo fala bem claro, lá no número 85 da Familiares Consórcio. Ok? Muito bem. Eu escrevi um livro que eu falo disso. Vida Sexual no Casamento. É esse livro aqui, olha. Esse livro aqui, né? Por que eu escrevi esse livro? Porque eu recebo muitas perguntas. Nossa, por e-mail, por telefone. Professor, o que um casal católico pode e não pode fazer na vida sexual? Aí eu escrevi esse livro. Consultei 6 padres especialistas em moral católica. Inclusive o padre Wagner, da Canção Nova, que fez doutorado em moral no Instituto Alfonsiano, em Roma. E levei para o nosso bispo, que na época era Dom Benedito Beni. Eu digo: Dom Benedito, eu só publico esse livro se o senhor deixar. E ele deu o imprimatur. Imprimatur é autorização para publicar. Ok? Então, é uma orientação para os casais sobre tudo que envolve a vida sexual. Ok? De um casal cristão. Envolve um caso como esse, por exemplo. Com quem que a pessoa pode casar, não pode, etc. De acordo com a doutrina católica. Muito bem. Vitor Oliveira, sou carismático e quando vou pregar, fico nervoso por ter que me conter no que falo e nos carismas, já que as pessoas não gostam tanto. Estou certo em agir assim? Ô Vitor, está certo. Tá? Sabe, quem prega tem que ter equilíbrio. Eu, por exemplo, não gosto de pregar gritando, porque Deus não é surdo e as pessoas também não são. A gente tem microfone, sabe? A gente não deve impor pelo grito, a gente tem que impor pela razão, pelo convencimento. E isso não impede você manifestar os carismas. Eu lembro que o Padre Rufo vinha aqui, fazia exorcismos ali, e o Padre Rufo não gritava. Não, o Padre Rufo, já morreu, né? Ele falava tranquilo, tranquilo. Daqui a pouco tinha gente caindo, gente sendo libertada. Não é o poder do grito, ok? Que leva a graça de Deus. Não, é unção. Então, eu penso que a gente tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. Você não vê um papa gritar. Você não vê os bispos gritarem. Não, mas tem conteúdo. Eu acho que o importante é ter aí esse equilíbrio. Ok?
Maicon, gostaria de saber se é pecado baixar filmes na internet para uso pessoal. Ô Maicon, se o autor do filme liberou na internet, a gente pode baixar. Agora, um filme que está sendo vendido com direitos autorais, a gente não deve baixar. É um respeito, sabe? Existe uma lei de direitos autorais. Você não pode pegar um livro desse e ir lá numa máquina lá de Xerox e copiar o livro e levar para... Não. É lei, direitos autorais. Ok? Por exemplo, o autor escreve um livro, a editora publica, o autor ele tem direito de receber 10% do valor do livro, de cada livro vendido. Agora, se você copia o livro, o autor não vai receber o direito que ele tem. Então, é uma fraude. Se é uma fraude, de certa forma, a gente não deve fazer. Okay? Agora, ao menos que o livro ou o filme tenha caído em domínio público. O que é domínio público? Um livro, por exemplo, depois que o autor morreu, já faz 70 anos, então o livro pode ser publicado, aí não tem mais direitos autorais. Ok? É diferente. Mas enquanto há o direito autoral, tem que ser respeitado. Não quer ser identificado. Faço parte da RCC e sempre escuto o termo missa de cura e libertação. Está correto? Todas as missas já não são de cura e libertação? A pessoa que perguntou, não está errado. Quando se diz assim, missa de cura e libertação, ele não está mudando a característica. Toda a missa, gente, é uma coisa só. O que é a missa? É a renovação do Calvário. Não é repetição, nem multiplicação, é presentificação. Entenda bem isso. Quando o padre consagra ali, o Calvário se torna presente, o mesmo e único. Por quê? Porque as ações de Deus não se esgotam no tempo. A teologia usa uma palavra que ela usa, teândricas. As ações de Cristo são teândricas, ou seja, é uma junção da palavra theos, que é de Deus, e antropos, que é do homem. Então, deu teândricas. As nossas ações são ândricas, ou seja, puramente humana. O que eu faço aqui agora, passou, acabou, ninguém mais vai ver. Deus não. O tempo não elimina uma ação de Deus, entende isso? Por quê? Porque Deus é que criou o tempo. Então, quando o sacerdote consagra, o Calvário de 2000 anos se faz presente. E renova-se o sacrifício do Cristo de maneira incruenta. Quer dizer, o Cristo não sofre mais, mas o Calvário está presente, para que se torne presente para nós a redenção, os frutos da redenção, entendeu? Então, missa é isso. Agora, a missa, ela pode ter intenções. Então, você pega lá o manual, o missal romano, aquele grosso vermelho assim, lá no final, missa para pedir chuva. Então, as orações estão adequadas a isso. Missa de 7º dia. Missa para pedir que Deus afaste uma praga que está acontecendo numa cidade. Existe missa para pedir cura e libertação. Entendeu? Então, não está errado. Né? Então, quando se fala de missa de cura e libertação, é missa com a intenção de cura e libertação. Como tem missa de intenção de 7º dia, missa de intenção de corpo presente, a pessoa vai ser sepultada. Agora, a missa é uma coisa só. Ok? Não quer ser identificado. No ofício da Imaculada, lemos, quando Adão pecou por esposa de Deus. O que significa o trecho por esposa de Deus? Por esposa de Deus, quer dizer que quando Adão pecou, Deus assumiu Nossa Senhora como esposa do Espírito Santo. Ok? Porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. E aí se tornou mãe de Deus. É isso. Falar nisso, gente, eu quero mostrar aqui esse livrinho, para entender o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada é muitíssimo rezado, graças a Deus, é uma oração belíssima. Eu rezo todo dia o ofício da Imaculada, já decorei o ofício, eu rezo todo santo dia. É uma oração de libertação, sabe? Contra tentações, contra doenças. Olha, quando eu enfrentei minha esposa com câncer, 6 anos, nos momentos mais difíceis, eu acordava de madrugada e rezava o ofício. E a coisa se acalmava. Só que o ofício, ele foi escrito em 1490 e pouco, por um monge chamado Bernardino de Bustis. Uma inspiração tremenda. O que é o ofício? Ele pegou da Bíblia uma série de louvores da Nossa Senhora e colocou no ofício.
Só que a gente precisa entender. Então, por exemplo, ele fala assim, quer ver? Eu vou falar rapidamente. Ele fala assim, por exemplo, e aqui esse livrinho explica cada coisa, né? Por exemplo, trono do grão de Salomão, ele chama na história de trono do grão de Salomão, arca do concerto, arca de aliança, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, florescente vara. O que é isso? É tudo tirado da Bíblia. Então, o que eu fiz? Eu expliquei cada termo deles nesse livrinho. Então, você conhecendo o significado dessas coisas, você reza o ofício com muito mais devoção, com muito mais, assim, entendimento. Certo? Laiane Gonçalves, que orações podemos utilizar pelas almas que estão no purgatório? Essas orações podem ser direcionadas para aqueles que cometeram suicídio? Pode. A igreja diz que nós temos que rezar por aqueles que cometeram suicídio. Agora, quais são as orações? Olha, o que são as indulgências? Aqui tem, o Papa Paulo VI escreveu o Manual das Indulgências. Como é que a gente consegue indulgência para as almas do purgatório? O que é indulgência? É você conseguir que a alma do purgatório se liberte das suas penas temporais, ou seja, consiga o sufrágio, se santifique e vá para Deus. Então o Papa autorizou 70 orações indulgenciadas. Eu coloco nesse livro e explico o que são as indulgências. Por exemplo, vamos mostrar aqui rapidamente, obras e orações indulgenciadas. Aqui, entendeu? Então, o que nós podemos oferecer para as almas do purgatório? Em primeiro lugar, a Santa Missa. Missa pela alma da pessoa. Depois, as indulgências. Tem dois tipos de indulgência. Indulgência parcial e indulgência plenária. Indulgência parcial é aquela que a alma se liberta de parte das suas penas, ou seja, e a indulgência plenária, a indulgência consegue com que a alma se liberte totalmente das suas penas, atinja a santidade perfeita para ir para o céu. Aqui, o Papa Paulo VI autorizou isso. Só o Papa pode autorizar a indulgência. Por exemplo, você pode ganhar uma indulgência plenária para uma alma do purgatório todo dia, uma vez por dia. Fazendo o quê? Uma boa confissão, a comunhão naquele dia, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, e fazer uma quarta condição que você pode escolher aqui entre 4 alternativas. Quais são as 4 alternativas? Ou você reza um terço em família, diante de um oratório, ou você faz a via sacra na igreja, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo, diante do Santíssimo, no sacrário, ou você faz meia hora de leitura bíblica orante, meditado. Pronto, fazendo isso, você ganha para a alma do purgatório uma indulgência plenária. Gente, isso foi o Papa que decidiu. Ok? Papa Paulo VI e todos esses papas que vieram depois mantiveram. João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Está aí. Então, a gente pode socorrer as almas do purgatório e deve socorrer, porque uma coisa que eu não sei se todos sabem é que a alma do purgatório, ela não pode mais fazer nada por ela, ou seja, pela santificação dela. Por quê? Porque com a morte, com a separação da alma do corpo, a alma não pode mais conquistar méritos diante de Deus. Enquanto nós estamos vivos, o que é mérito? Enquanto você está vivo, tudo que você faz de bom, de caridade, de oração, você tem mérito diante de Deus. É como se você anotasse lá no seu caderninho. Mas morreu, acabou. Por quê? Porque não existe mais a pessoa inteira. Então a alma do purgatório, a igreja compara como se ela estivesse numa cadeia, presa. Quem é que socorre a alma do purgatório? A igreja do céu, triunfante, e a igreja da terra, militante. Socorre a igreja padecente, com as orações, com o sacrifício, com as esmolas, com as missas, com as indulgências, entendeu? Ofereça tudo que você puder para as almas dos seus parentes mortos, porque eles precisam. É uma caridade enorme isso. É o que a igreja nos ensina, ok? Olha, eu tomei o cuidado de anotar todos os falecidos da minha família, da família do meu pai, da família da minha mãe, da família do meu sogro e da família da minha sogra.
E todo dia, todas as missas, eu ofereço a missa por todos eles. Porque eu quero chegar no céu lá, não quero que eles reclamem de mim. Eu não ter rezado por eles. Isso é sério, gente. As almas precisam da nossa oração. Ó, eu tenho um outro livro que não está aqui, que eu escrevi sobre o purgatório e as indulgências. Isto é, os santos falaram muito disso. Santa Teresa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos falaram muito sobre. E o Catecismo da Igreja fala também muito sobre o purgatório. Edgar Leandro, em que momento a Santa Missa se encerra? Quando o padre dá a bênção final e diz, né? Em paz o Senhor nos acompanha. Né? Exceto cantar parabéns para você antes da bênção do padre, eu não gosto. Para ser sincero, eu nunca li, eu não sei se... eu até escrevi um livro para entender e celebrar a liturgia. Aqui não tem nenhum documento da igreja que fala assim, pode cantar o parabéns, ou não pode. Mas tem uma coisa, a igreja só faz aquilo que pode. O que é aquilo que pode? É o que está no missal romano. E o missal romano não fala de cantar parabéns. Então é o seguinte, é melhor então, o padre dá a bênção final, diz, ó, espere um minutinho que nós vamos cantar parabéns, porque o padre está fazendo 25 anos de padre, ou então aniversário. Termina a missa. Aí canta parabéns, bate palma, entendeu? Eu acho mais lógico isso. Bom, eu quero dizer o seguinte, se algum bispo autoriza isso, não sou eu aqui que vou dizer que desautoriza. Márcio Marcondes Barbosa, a igreja ensina que no céu os salvos terão uma felicidade perfeita, sim. Eu acho bonito São Paulo diz, né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviu e coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inexplicável o céu. Como é possível para aqueles que sabem que alguns dos seus entes queridos não foram salvos? Como uma mãe ter essa felicidade sabendo que seu filho estará sofrendo um tormento eterno? Márcio, eu não sei responder, mas Deus sabe. Haverá no céu felicidade perfeita. O que acontece? Aqueles que não estiverem lá, a gente vai entender por quê, e não vai sofrer por causa disso, porque foi feita a justiça de Deus, uma justiça perfeita que aqui nós não entendemos. Por que essa pergunta aqui deixa a gente angustiado? É uma pergunta real, é porque nós não entendemos a justiça divina, entendeu? Que não é Deus que joga ninguém no inferno, não, o catecismo fala, a pessoa é que decide se separar de Deus. Fique tranquilo, céu é felicidade perfeita, não tem sombra de sofrimento, de dúvida, de nada. Agora, nós não entendemos isso aqui, porque a nossa cabeça é pequenininha para entender a infinitude de Deus. Não se preocupe. César Augusto, a tradição da igreja nos mostra que ela tem pleno direito e liberdade ao ensinar as questões de fé e magistério. Mas o Espírito Santo não trabalha aonde e como quer? Trabalha, César. Só que quem é inspirado pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, é o magistério da igreja. Por quê? Você vai entender. Na Santa Ceia, Jesus se despediu dos apóstolos e ele falou bem claro sobre isso. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 e 13. O que Jesus disse? Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês. Vocês quem? Os apóstolos, o magistério da igreja, certo? Pedro e os apóstolos. Tem muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Entendeu? Então o Catecismo da Igreja diz aqui, parágrafo 890, o Catecismo da Igreja diz aqui, né, que Cristo concedeu ao magistério da Igreja participar da sua infalibilidade. Ou seja, quando a igreja ou o magistério ensina a doutrina, não pode errar. Eu faço questão de pegar isso daqui. Dá tempo, Renata? Dá mesmo?
Vou mostrar aqui rapidinho aqui olha aqui, pedi até para dar um close aqui, porque isso aqui é muito bonito, né? Eu falei 890, não é? É 889, depois de 890, né? Olha o que ele diz aqui. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos. O que é isso? Erro de doutrina. E garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Agora, olha que bonito. Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costume. Está vendo aqui que bonito? Está até pintado em amarelinho. Cristo concedeu para o magistério, o Papa e os bispos, não errarem quando ensina a doutrina, quando ensina isso daqui. É por isso que o nosso credo tem 2000 anos e nunca ninguém mudou. É por isso que nossos 7 sacramentos têm 2000 anos e ninguém mudou. É por isso que nós temos uma igreja de 2000 anos que ninguém mudou nada. Por quê? Porque é uma verdade que vem desde Cristo e dos apóstolos até nós. Porque o Espírito Santo garante a igreja essa verdade. Veja, não é infalibilidade em termos de ciências. Infalibilidade em termos de doutrina. Ok? Se o Papa, os bispos falam de política, pode errar? Pode. Fala de matemática? Pode errar? Pode. Fala de, sei lá, outras... Agora, quando o magistério, o Papa com os bispos, ensina a doutrina, eles têm assistência do Espírito Santo. É o que está colocado para nós. Muito bem, gente boa, terminou o nosso tempo. Mas deu para responder bastante pergunta hoje, graças a Deus. Está aí, né? Quero mostrar a vocês, para terminar só, eu tenho uma coleçãozinha de livros pequenos, né? Está aqui, ó, bastante livrinho, que explicam a nossa doutrina. Tá? Por exemplo, quero mostrar rapidamente como entender o Apocalipse. Difícil, né? Mas aqui tem uma explicação. Como ler e entender a Bíblia, né? Depois, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Enfim, essa coleção aqui que eu chamei de Formação Católica é para a gente conhecer o que esse magistério da igreja infalível ensina para nós. Muito obrigado a vocês que vieram, vocês me acompanharam em casa. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Amanhã, 21 horas, temos a nossa Escola da Fé. Ok? Um abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.